Há momentos na vida em que parece que estamos caminhando sozinhos por um túnel escuro, onde cada passo ecoa no vazio e a luz do fim parece uma miragem distante. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora mesmo. Talvez sua alma esteja carregada com um peso que parece impossível de suportar. E você se pegue perguntando se alguém realmente entende o que está acontecendo em seu coração. Se essas palavras tocam uma corda sensível em sua alma, saiba que não é coincidência você estar lendo isto agora. Em meio ao caos das suas circunstâncias, ao barulho das suas preocupações e ao silêncio ensurdecedor das suas perguntas sem resposta, existe uma verdade poderosa que pode mudar completamente sua perspectiva. Deus sabe exatamente pelo que você está passando. Não é um saber distante e teórico, como alguém que leu sobre sua situação em um relatório. É um conhecimento íntimo e profundo, como o de um pai que sente no próprio coração a dor do filho, como o de um amigo que não apenas ouve suas palavras, mas compreende os silêncios entre elas. Deus conhece as lágrimas que você derramou no travesseiro quando ninguém estava olhando. Ele viu as madrugadas em que o sono fugiu de você por causa da ansiedade. Ele ouviu as orações sussurradas entre lágrimas, quando as palavras mal conseguiam sair. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos ensina que precisamos ser fortes, que devemos carregar nossos fardos sozinhos, que mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Aprendemos desde cedo a esconder nossas dores, a fingir que está tudo bem, a sorrir quando por dentro estamos desmoronando. Mas e se eu te dissesse que existe um lugar onde você pode tirar essa máscara pesada? Um lugar onde você pode ser completamente honesto sobre suas lutas, seus medos, suas dúvidas. Esse lugar são os braços do Pai Celestial. Não os braços de um juiz severo esperando para condenar suas falhas, mas os braços de um Pai amoroso que conhece sua fragilidade e ainda assim te ama incondicionalmente. Um Deus que não se surpreende com suas tempestades, porque Ele já as viu chegando antes mesmo de você perceber as primeiras nuvens no horizonte. Quantas vezes você já se sentiu incompreendido? Quantas vezes tentou explicar sua dor para alguém e percebeu que, por mais bem intencionada que fosse a pessoa, ela simplesmente não conseguia entender a profundidade do que você estava vivendo? É uma das experiências mais solitárias da condição humana, sentir que nossa dor é única demais, complexa demais, pesada demais para ser compartilhada. Mas hoje eu quero te convidar a uma descoberta que pode revolucionar sua maneira de enfrentar as dificuldades. Quero te mostrar através da palavra de Deus que você tem um refúgio seguro, um lugar onde pode descansar seu coração cansado e encontrar não apenas compreensão, mas também direção, cura e esperança. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira que parece não ter saída, ou lidando com uma doença que trouxe medo e incerteza para a sua vida. Pode ser que seja um relacionamento que se desfez, deixando seu coração em pedaços, ou a perda de alguém querido que criou um vazio impossível de preencher. Talvez seja uma decepção profunda, um sonho que morreu, uma porta que se fechou quando você mais precisava que ela se abrisse. Seja qual for sua tempestade particular, existe uma âncora segura disponível para você. Existe alguém que não apenas conhece sua situação, mas tem o poder de transformá-la. Não necessariamente mudando suas circunstâncias da maneira que você gostaria, mas mudando você em meio às circunstâncias de uma forma que você nem imagina ser possível. Nas próximas reflexões, vamos explorar juntos essa verdade consoladora e transformadora. Vamos descobrir como Deus demonstra seu conhecimento íntimo de nossas lutas através das páginas da Escritura e como podemos aprender a entregar nossas cargas pesadas em suas mãos capazes. Prepare seu coração para uma jornada de cura, esperança e descoberta de um amor que é maior que qualquer dor que você possa estar sentindo. Você já se sentiu completamente sozinho, como se ninguém no mundo pudesse entender exatamente pelo que você está passando? Talvez seja aquela dor no peito que ninguém consegue ver, aquela preocupação que te tira o sono, ou aquele medo que você não tem coragem de contar para ninguém. Pois eu tenho uma notícia maravilhosa para você.
existe alguém que conhece cada fibra do seu ser, cada pensamento que passa pela sua mente, cada lágrima que você derrama no travesseiro quando ninguém está vendo. O rei Davi, um homem que experimentou desde as maiores vitórias até os vales mais profundos da vida, escreveu palavras que ecoam através dos séculos. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Imagine por um momento. Deus conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. Ele sabe quando você se levanta pela manhã com aquele peso no coração, quando você se senta à mesa do café tentando disfarçar que está tudo bem. Ele percebe quando você sorri por fora, mas por dentro está gritando por ajuda. Não existe máscara que possa esconder seu verdadeiro estado do olhar amoroso do Pai Celestial. Quando Davi diz que Deus entende nossos pensamentos de longe, ele está revelando algo extraordinário. Você não precisa nem mesmo formular suas angústias em palavras para que Deus as compreenda. Aquela sensação confusa que você sente, mas não consegue explicar, Deus a entende perfeitamente. Aquela dor que parece não ter nome, Ele conhece cada nuance dela. É como se Ele fosse um pai que conhece tão bem seu filho que consegue perceber sua tristeza apenas pelo modo como ele respira. Pense em uma mãe que conhece profundamente seu bebê. Ela sabe distinguir entre o choro de fome, o choro de sono, o choro de dor. Mesmo antes da criança falar, a mãe já compreende suas necessidades. Assim é Deus conosco, mas de forma infinitamente mais profunda. Ele não apenas ouve nossas orações articuladas, mas também compreende nossos gemidos inexprimíveis, nossos suspiros silenciosos, nossas lágrimas que falam mais alto que palavras. Quando Davi menciona que Deus cerca nosso andar e nosso deitar, ele está pintando um quadro de cuidado constante. É como se Deus fosse um pastor que nunca tira os olhos de suas ovelhas, que conhece cada uma pelo nome, que percebe quando uma delas está ferida antes mesmo dela manifestar dor. Seu andar durante o dia, suas preocupações, suas alegrias, suas decisões, tudo está sob o olhar atento e amoroso de Deus. E quando você se deita à noite, quando as máscaras caem e você fica sozinho com seus pensamentos mais íntimos, Ele está lá, conhecendo cada batimento acelerado do seu coração. A parte mais tocante desta verdade é que Deus conhece nossas palavras antes mesmo de as pronunciarmos. Quantas vezes você tentou orar, mas não encontrou palavras? Quantas vezes quis pedir ajuda, mas não soube como? Deus já ouviu sua oração antes mesmo de você conseguir formulá-la. Ele conhece o clamor do seu coração quando você nem mesmo consegue colocá-lo em palavras. Este conhecimento íntimo de Deus sobre nossa vida não é assustador, é consolador. Significa que você nunca precisará fingir diante dele. Nunca precisará explicar detalhadamente sua situação, porque ele já sabe de tudo. Nunca precisará convencê-lo de que sua dor é real, porque ele a sente junto com você. É como ter um amigo que te conhece tão bem que você não precisa terminar suas frases para ser compreendido. Hoje, enquanto você enfrenta seus desafios, lembre-se, você não está sozinho em sua luta. Existe um Deus que conhece cada detalhe do que você está vivendo, que entende suas lágrimas, que compreende seus medos e que está esperando para envolvê-lo com seu amor e cuidado. Você pode descansar na certeza de que nada do que você sente passa despercebido aos olhos daquele que te ama incondicionalmente. Você já se encontrou em um momento tão difícil que parecia estar caminhando sozinho através de uma tempestade furiosa? Talvez seja aquela situação financeira apertada que não parece ter saída, ou o diagnóstico médico que virou sua vida de cabeça para baixo, ou ainda o fim de um relacionamento que você pensava que duraria para sempre. Nesses momentos, é natural sentir como se estivéssemos navegando em águas turbulentas, sem nenhuma ajuda à vista. Mas eu tenho uma verdade transformadora para compartilhar com você hoje. Através do profeta Isaías, Deus fala palavras que atravessam os séculos e chegam até nós.
Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe algo muito importante nestas palavras. Deus não promete que evitaremos as águas ou o fogo, mas garante que não passaremos por eles sozinhos. Imagine um pai segurando a mão de seu filho pequeno, enquanto atravessam uma rua movimentada. O perigo existe, os carros passam, mas a criança não tem medo porque sente a mão forte e segura do pai. Ela sabe que não está sozinha naquele momento desafiador. É exatamente assim que Deus se relaciona conosco durante as tribulações. Ele não remove automaticamente todos os obstáculos, mas caminha conosco através deles. Quando o texto fala sobre passar pelas águas, ele está usando uma imagem que todos compreendemos. Águas podem representar as dificuldades que parecem nos engolir, problemas familiares que se acumulam como ondas, preocupações financeiras que sobem como uma maré, desafios de saúde que nos fazem sentir como se estivéssemos nos afogando. Mas a promessa é clara. As águas não nos submergirão porque Deus está conosco. É como ter um guarda-vidas experiente ao nosso lado. Mesmo que as ondas sejam altas, temos a certeza de que não vamos afundar. O fogo, por sua vez, representa aquelas situações que nos testam e refinam. Pode ser a dor de uma perda, a pressão, de uma responsabilidade pesada, ou o calor intenso de uma crise que parece queimar tudo ao nosso redor. Mas Deus promete que o fogo não nos consumirá, nem a chama arderá em nós. É como caminhar através de uma fornalha com alguém que controla a temperatura. Você sente o calor, mas ele não te destrói. Pense nos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que foram lançados na fornalha ardente. Quando o rei olhou dentro do fogo, viu não 3, mas 4 homens caminhando no meio das chamas, e o quarto parecia um filho dos deuses. Eles saíram da fornalha sem nem mesmo cheiro de fumaça nas roupas. Esta é uma ilustração poderosa de como Deus pode estar presente conosco nas situações mais extremas. A beleza desta promessa está na palavra quando, não se. Deus não diz se você passar por dificuldades, mas quando passar. Ele reconhece que as tribulações são parte inevitável da experiência humana. Todos nós, em algum momento, enfrentaremos nossas próprias águas e nosso próprio fogo. Mas a diferença para quem conhece a Deus é que nunca enfrentamos essas situações sozinhos. É como a diferença entre enfrentar uma cirurgia sozinho ou ter toda a família na sala de espera. O procedimento é o mesmo, mas a sensação é completamente diferente quando você sabe que pessoas que te amam estão ali, torcendo por você, orando por você, prontas para te apoiar na recuperação. Deus é como uma família inteira de pessoas que te amam, mas infinitamente mais poderoso e presente. Quando você está passando por aquela dificuldade que parece não ter fim, quando sente que as águas estão subindo e o fogo está esquentando demais, lembre-se, você não está sozinho. O Deus que criou o universo, que controla os ventos e as tempestades, que tem todo o poder em suas mãos, escolheu caminhar ao seu lado. Ele não prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu sua presença constante em meio a eles. E com Deus ao seu lado, você pode atravessar qualquer tempestade, porque aquele que está com você é maior do que qualquer circunstância que possa enfrentar. Você conhece aquela sensação de carregar uma mochila pesada durante uma caminhada longa? No começo, o peso até parece suportável, mas conforme os quilômetros passam, cada passo se torna mais difícil, os ombros doem, as costas reclamam, e você começa a se perguntar se conseguirá chegar ao destino. Muitas vezes, nossas ansiedades são exatamente assim. Começam pequenas, mas vão se acumulando até se tornarem um fardo quase impossível de carregar. Talvez você esteja vivendo isso agora mesmo. Aquela preocupação com o futuro dos seus filhos que não te deixa dormir direito. A ansiedade sobre sua situação no trabalho que faz seu estômago embrulhar toda manhã. O medo sobre sua saúde que transforma cada pequeno sintoma em motivo de pânico. Ou talvez seja uma mistura de várias preocupações que juntas formam uma bola pesada no seu peito.
tornando até mesmo respirar uma tarefa difícil. O apóstolo Pedro, que conhecia bem o peso das preocupações, afinal, ele havia negado Jesus 3 vezes numa noite de grande pressão, nos deixou uma instrução preciosa, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta não é apenas uma sugestão gentil, mas um convite urgente para uma vida mais leve e livre. Imagine que você está carregando uma carga pesada e alguém muito mais forte que você se aproxima e diz: "Deixa que eu carrego isso para você." Seria tolice continuar lutando sozinho, não é mesmo? É exatamente isso que Deus está oferecendo. Ele não está dizendo para você ignorar seus problemas ou fingir que eles não existem. Ele está dizendo: "Traga tudo isso para mim. Eu posso lidar com isso melhor do que você." A palavra lançar que Pedro usa é muito interessante. No original grego, ela significa jogar sobre ou depositar completamente. É como quando você chega em casa depois de um dia cansativo e joga sua bolsa ou mochila no sofá. Você não a coloca delicadamente. Você simplesmente se livra daquele peso de uma vez. Deus está convidando você a fazer isso com suas ansiedades. Não apenas compartilhar uma partezinha, mas descarregar tudo de uma vez. Pense em uma criança pequena que se machuca brincando. Ela não tenta resolver o problema sozinha, analisando o ferimento ou procurando remédios. Ela simplesmente corre para os braços da mãe, sabendo que ali encontrará cuidado, alívio e solução. Deus quer que venhamos a Ele com essa mesma simplicidade e confiança. Ele não espera que tenhamos todas as respostas ou que apresentemos soluções prontas. Ele apenas quer que reconheçamos que precisamos dele. Mas por que Deus quer que façamos isso? Pedro nos dá a resposta: porque Ele tem cuidado de vós. Não é porque Deus precisa de mais trabalho para fazer, ou porque Ele fica entediado no céu. É porque Ele, genuinamente, se importa com você. É como um pai que prefere carregar o filho cansado nos ombros a vê-lo tropeçar de exaustão. O cuidado de Deus não é obrigação, é amor. Imagine um jardineiro experiente vendo você lutar para cuidar de um jardim. Ele tem todas as ferramentas certas, conhece cada tipo de solo, sabe exatamente quando plantar e quando podar. Enquanto isso, você está ali com ferramentas inadequadas, sem saber bem o que fazer, se preocupando se as plantas vão sobreviver. Seria natural aceitar a ajuda dele, não seria? Deus é como esse jardineiro experiente, mas para todos os aspectos da nossa vida. Ele sabe exatamente como cuidar de cada situação que nos preocupa. A ansiedade tem uma característica interessante. Ela nos faz sentir que precisamos controlar tudo, que precisamos ter todas as respostas, que nossa preocupação constante, de alguma forma, protege as pessoas e situações que amamos. Mas, na verdade, a ansiedade é como tentar dirigir um carro, olhando apenas pelo retrovisor. Você fica tão focado no que já passou ou no que pode acontecer que perde de vista o caminho à frente. Quando entregamos nossas ansiedades a Deus, não estamos sendo irresponsáveis ou preguiçosos. Estamos sendo sábios. Estamos reconhecendo que existe alguém infinitamente mais capaz que nós para lidar com as complexidades da vida. É como entregar um problema de matemática avançada para um professor experiente enquanto você ainda está aprendendo a somar. Você não está desistindo. Você está sendo inteligente. Hoje, neste momento, Deus está estendendo suas mãos para você, pronto para receber cada peso que você está carregando. Aquela preocupação que faz você acordar no meio da noite, pode entregar. Aquele medo sobre o futuro que aperta seu peito, pode jogar sobre ele. Aquela ansiedade que parece não ter nome, mas que você sente como uma sombra constante, Deus quer carregar isso também. Ele tem cuidado de você. E isso significa que você pode finalmente descansar. Você já tentou montar um quebra-cabeça de 2.000 peças? No começo, você vê apenas pequenos pedaços coloridos espalhados pela mesa, aparentemente sem nenhuma conexão entre si. Algumas peças parecem não servir em lugar nenhum. Outras têm cores que você nem imagina onde podem se encaixar. Mas conforme você vai montando, seguindo a imagem da caixa, cada peça começa a fazer sentido
e no final surge uma imagem linda e completa. Muitas vezes, nossa vida parece exatamente assim, cheia de pedaços que não fazem sentido no momento. Talvez você esteja vivendo um desses momentos agora. Aquela demissão inesperada que virou sua rotina de cabeça para baixo. A mudança forçada para uma cidade onde você não conhece ninguém. O relacionamento que terminou justamente quando você pensava ter encontrado a pessoa certa. A doença que chegou sem avisar e mudou todos os seus planos. São como peças de quebra-cabeça que parecem não ter lugar algum na imagem que você imaginava para a sua vida. Foi para pessoas que estavam vivendo exatamente isso que Deus falou através do profeta Jeremias. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essas palavras foram dirigidas ao povo de Israel durante um dos períodos mais difíceis de sua história. Eles estavam exilados na Babilônia, longe de casa, vendo seus sonhos destruídos, questionando se Deus havia se esquecido deles. Imagine que você é um arquiteto planejando uma casa. Você vê o projeto completo em sua mente, onde cada cômodo vai ficar, como a luz vai entrar, como tudo vai se conectar harmoniosamente. Mas para quem está apenas vendo os trabalhadores cavarem buracos no terreno, a cena parece caótica e destrutiva. Eles não conseguem ver a casa linda que está por vir, apenas veem terra bagunçada e barulho. Assim somos nós diante dos planos de Deus. Ele vê o projeto completo, enquanto nós vemos apenas a construção aparentemente confusa. A beleza desta promessa está em várias camadas. Primeiro, Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Isso significa que não são pensamentos vagos ou improvisados. São planos específicos, cuidadosamente elaborados, pensados nos mínimos detalhes. É como um pai que passa meses planejando uma surpresa especial para o filho, considerando cada aspecto para garantir que será perfeito. Depois, Deus esclarece a natureza desses pensamentos. São pensamentos de paz e não de mal. Mesmo quando não conseguimos entender por que certas coisas acontecem, podemos ter certeza de que as intenções de Deus para conosco são sempre boas. É como uma cirurgia. O processo pode ser doloroso e assustador, mas o objetivo final é sempre a cura e o bem-estar do paciente. O cirurgião não corta para causar dor, mas para trazer saúde. O final da promessa é ainda mais reconfortante, para vos dar o fim que esperais. Aqui está uma verdade linda. Deus não apenas tem planos para nós, mas esses planos incluem esperança e futuro. Mesmo quando nossa situação atual parece sem saída, Deus já vê o final da história. E esse final é bom. É como estar assistindo a um filme difícil, mas sabendo que terá um final feliz. Isso muda completamente como você assiste aos momentos tensos. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Durante anos, sua vida pareceu uma sequência de injustiças, prisão, esquecimento, desilusões. Mas no final ele pôde dizer aos irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. O que parecia destruição era, na verdade, Deus posicionando José exatamente onde ele precisava estar para salvar muitas vidas, incluindo a de sua própria família. Ou considere a história de Ruth, uma viúva estrangeira que perdeu tudo. Seguinte, sua sogra para uma terra desconhecida, trabalhando nos campos para sobreviver, ela jamais poderia imaginar que estava sendo preparada para se tornar bisavó do rei Davi, e assim, ancestral de Jesus Cristo. Suas perdas e dificuldades não eram o fim da história, mas o começo de algo extraordinário. Quando você não consegue entender por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão, quando seus planos foram frustrados e o futuro parece incerto neles, você não está vendo o quadro completo. Deus, como um mestre pintor, está trabalhando em uma obra-prima que inclui até mesmo as cores mais escuras para criar contrastes que tornarão a imagem final ainda mais bela. Confiar nos planos de Deus não significa passividade, mas sim uma confiança ativa de que
Mesmo quando não entendemos o caminho, podemos confiar no destino. É como viajar com um guia experiente por uma trilha desconhecida. Você pode não saber cada curva do caminho, mas confia que quem está te guiando conhece o melhor roteiro para chegar ao destino mais lindo possível. Hoje, entregue seus planos, frustrados, seus sonhos adiados, suas perguntas sem resposta nas mãos de Deus. Ele tem pensamentos de paz para você, e o final da sua história será melhor do que você pode imaginar. Enquanto estas palavras chegam ao seu coração neste momento, quero que você saiba de algo muito importante. Você não está sozinho. Por mais que sua situação pareça única, por mais que ninguém ao seu redor pareça entender a profundidade da sua dor ou a complexidade dos seus desafios, existe alguém que conhece cada detalhe, cada lágrima, cada suspiro silencioso que você tem dado. Talvez você esteja lendo isso enquanto enfrenta uma tempestade financeira que parece não ter fim. Ou quem sabe está lutando contra uma doença que tem roubado sua paz e esperança. Pode ser que seja um relacionamento quebrado, que deixou seu coração em pedaços, ou uma perda tão profunda que você nem sabe como continuar respirando. Seja o que for que está pesando sobre seus ombros neste momento, eu quero que você entenda algo fundamental. Deus não apenas sabe pelo que você está passando, Ele está passando junto com você. Pense na ternura de um pai que observa seu filho pequeno tentando carregar algo muito pesado para suas forças. O pai não fica distante, criticando ou julgando. Ele se aproxima, abaixa até a altura da criança e diz com amor: "Deixa que eu te ajudo com isso." É exatamente assim que seu Pai Celestial olha para você neste momento. Ele não está observando de longe, com indiferença. Ele está bem ao seu lado, estendendo suas mãos capazes e dizendo: "Meu filho, entrega isso para mim." A verdade é que carregar sozinho os fardos da vida nunca foi o plano de Deus para você. Quando Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Ele não estava fazendo uma sugestão casual. Era um convite urgente e amoroso para uma vida diferente. Uma vida onde você não precisa ser forte o tempo todo, onde você pode ser vulnerável e encontrar força na fraqueza. Entrega-se em suas mãos não significa desistir ou se tornar passivo diante dos problemas. Significa reconhecer que existe uma sabedoria maior que a sua, um poder maior que o seu, um amor maior que qualquer dor que você possa estar sentindo. Significa confiar que aquele que conta as estrelas e chama cada uma pelo nome, também conta suas lágrimas e conhece cada uma das suas necessidades. Você pode estar se perguntando: mas por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Esta é uma pergunta humana e compreensível. Mas talvez a pergunta mais importante seja: como Deus quer usar esta situação para me transformar e me aproximar dele? Às vezes, é justamente nos vales mais profundos que descobrimos a proximidade mais doce do nosso pastor. Lembre-se de que o mesmo Deus que permitiu que Jó passasse por perdas inimagináveis também restaurou tudo em dobro. O mesmo Deus que permitiu que José fosse vendido como escravo também o elevou para ser governador do Egito. O mesmo Deus que permitiu que Davi fosse perseguido e rejeitado também o coroou como rei de Israel. Sua história atual não é sua história final. Neste momento, enquanto você lê estas palavras, Deus está trabalhando. Pode ser que você não veja, pode ser que não sinta, mas Ele está tecendo algo lindo com os fios aparentemente desconexos da sua vida. Sua dor não é desperdício, suas lágrimas não são em vão, sua luta não é sem propósito. Então hoje, bem aqui, bem agora, faça uma escolha que pode mudar tudo. Abra suas mãos cansadas que têm segurado firmemente seus problemas, seus medos, suas preocupações. Levante essas mãos para o céu e diga: Pai, eu entrego tudo a Ti. Eu não entendo o porquê, mas eu confio em quem Tu és. E depois descanse. Descanse na certeza de que você acabou de colocar sua vida nas mãos mais seguras do universo. Deus sabe exatamente pelo que você está passando. E mais que isso, Ele já tem o caminho de saída, a resposta para a sua oração, a cura para a sua dor. Entregue-se completamente em suas mãos
E descubra que às vezes o milagre não é a mudança das circunstâncias, mas a mudança do seu coração em meio às circunstâncias. Você está seguro, você é amado, e sua história está longe de terminar.